Pessoal, Luiz Roberto, queridos amigos lá da Escola Baiana, onde eu sou professor também, né? Muito obrigado pelo convite. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a ver também, como nós vamos tentar explicar, que além de você ter programas educacionais em informática biomédica em saúde, que é a denominação oficial que a IMEA dá, né? Na realidade, eles até inverteram, eles foram informática em saúde e biomédica. Então, além da gente ter o problema de conseguir introduzir, né, essas matérias nos cursos de saúde, nós temos também o problema de ver a questão da qualidade, né? Que não é só oferecer cursos, mas no mundo todo, esses programas de educação profissional podem ser certificados, podem ser acreditados, como é o termo que se usa. Então, eu vou falar um pouquinho. Eu sou membro da IMEA, faço parte da Comissão de Educação da IMEA, e no último congresso do MEDINF foi em Lyon, na França. A gente teve uma reunião bastante importante sobre o início da acreditação internacional que a IMEA montou em 2018 e que deve começar em 2020, tá? É um programa bastante interessante, uma vez que nós temos diretrizes e temos requisitos, critérios de qualidade, etc., que eu vou explicar para vocês, tá? Bom, então, só fazendo uma introdução, principalmente para aqueles que nunca assistiram, nunca participaram aqui do grupo, e não assistiram outras palestras que eu, o professor Luiz Roberto e outras pessoas têm dado. A necessidade hoje de você ensinar isso é justificada pelo uso cotidiano das tecnologias de informação e comunicações pelos profissionais de saúde, tá? Então, eles são usados praticamente em 80%, 90% das vezes. O uso do computador, do smartphone, do tablet, na sala de cirurgia, na radiologia, na patologia, no consultório, no hospital, e assim por diante. Então, qual seria a motivação para o ensino? Esse uso crescente e reversível em todas as áreas e atividades de saúde é muito grande e positivo o impacto do profissional de saber de saber usar bem esses recursos tecnológicos. E, embora cada vez mais estudantes profissionais sejam usuários do TIC no seu dia a dia, praticamente 100%, né, é ainda pequena a compreensão da aplicação das tecnologias na área profissional. Por exemplo, 100% dos estudantes de medicina tem smartphone, usa o Facebook, usa o WhatsApp, consegue entrar na biblioteca, fazer uma ou outra pesquisa, mas quando você fala de PEP, quando você fala do Sistema de Apoio à Decisão, aí nós vemos que aí pega, né? Pouca gente usa. E por quê? Porque não é ensinado, né? Não é culpa deles. Portanto, é necessário que eles aprendam o mínimo para um uso adequado e consciente das tecnologias. Isso não deve ser deixado ao acaso, ou seja, é missão das faculdades de medicina, de enfermagem, etc., instituir programas formais de ensino e treinamento. Então, esse é o objetivo do nosso SIG, né? Promover, fomentar, discutir como que isso tem que ser feito em massa para que a gente realmente tenha um progresso nessa área. Então, algumas perguntas que a gente tem feito sistematicamente quem deve ser educado? O que vamos ensinar? Como ensinar? O ensino e aprendizado, que a gente chama de educação, né? Não é só ler um texto ou alguma coisa assim, mas tem que ter também uma parte prática. Muitos dos médicos, enfermeiras entram em contato pela primeira vez com as tecnologias de informação quando eles vão para a residência, por exemplo, começam a trabalhar, o que a gente chama de aprendizado em serviço. E também muita gente aprende sozinha, tá? Dá para aprender sozinho também, porque tem muito curso disponível, inclusive na internet. Isso, devido ao grande progresso da tecnologia, que é muito rápido, é necessidade de aprendizado contínuo também dessas coisas, né? E você pode ter um aprendizado genérico, que todo profissional de saúde tem que ter, ou ele pode ser especializado, como, por exemplo, aqueles que mexem com imagem, com sinais, UTI, etc. Às vezes precisam saber mais informática em saúde do que o normal. Bom, então nós temos dois públicos distintos, né? Eu sempre repito isso porque às vezes a gente se esquece.
O primeiro deles, que é o que nós estamos tratando aqui, é o de futuro profissional da área. Então, você tem formação em vários níveis, capacitação, recapacitação, educação continuada. O que é o futuro profissional da área? O informata em saúde, informata médico, informática e enfermagem. Mas nós também não podemos esquecer, isso ficou um pouco esquecido dentro da SBIS durante muitos anos, que nós temos também a missão de educar os estudantes profissionais de saúde, que são os clínicos, operacionais, administrativos, etc. E aqui em dois níveis distintos, ou capacitação técnica ou capacitação do usuário. Então, a capacitação do usuário, por incrível que pareça, não é muito praticada no mundo. Por exemplo, eu sou professor convidado do Departamento de Informática Biomédica de Utah, na verdade, Utah, que é um dos maiores do mundo, um dos primeiros, né? E eles não ensinam informática para o estudante de medicina da Universidade de Utah. Estavam pensando em fazer isso e encontraram bastante resistência nos Estados Unidos, imagina. Então, quem deve ser educado? Bom, aqui nós temos um número muito grande de pessoas que vão se aproveitar de uma educação em saúde digital, né? Ok? Porque o tamanho da encrenca é muito grande, né? E o principal, que é o que nós não vamos discutir nessa apresentação, é que nós não temos professores. É uma roda com feedback negativo, ou seja, não existe professor, as faculdades não criam as disciplinas não são criadas porque não tem professor. Então esse círculo vicioso aí se perpetua há décadas no Brasil. Nós temos muito poucas pessoas capacitadas para ser professores. Então aqui no contínuo TI Saúde, nós temos os especialistas em saúde, os especialistas em TI. Nós temos duas interfaces, ou três. Os profissionais de saúde que entendem TI, o profissional de TI que entende saúde e o profissional híbrido. Tá? Então, isso poderia ser objeto de uma outra palestra, de como que a gente forma esse profissional híbrido. Mas o meta aqui vai ser como o profissional de saúde pode entender um pouco de TI, sem deixar de ser especialista em saúde, e vice-versa, para o profissional de TI que não vai deixar de ser especialista em TI, mas que tem que entender de saúde. Eu fui bastante pioneiro nessa área, porque nós introduzimos na Unicamp, na Faculdade de Ciências Médicas e na enfermagem, os cursos, as disciplinas opcionais de informática médica, informática e enfermagem desde 85. Tá? Portanto, já há 34 anos. E em 94, na revista Informédica, nós publicamos o ensino da informática aplicada à medicina, roteiros didáticos e bibliografia básica, que vocês podem encontrar na revista Informédica, tá? Que está aqui nesse site informaticamedica.org.br, /informédica/didática.htm. Então, aqui eu já tinha experiência suficiente, quase 10 anos, para poder recomendar o que seria um conjunto básico de fatos e de conhecimentos a ser ensinado aos estudantes de medicina e estudantes de enfermagem. Aqui o artigo se refere mais à medicina. Tá? Bom, a International Medical Informatics Association, que é a federação de todas as sociedades de informática médica e de saúde no mundo, né, do qual o Brasil, inclusive, faz parte, tem um grupo de trabalho que seria muito interessante nós participarmos todos, que se chama Health and Medical Informatics Education Working Group. Tá? Inclusive tem colegas do Hospital Italiano de Buenos Aires, que são muito pioneiros nesse tipo de ensino, participando também. Em 2010, e agora vai ser publicado de novo em 2020, a IMEA, esse grupo, desenvolveu recomendações da Associação de Informática, Internacional de Informática Médica sobre educação em informática biomédica e na saúde. Note, inclusive, que a doutora Eymar Marim, que é brasileira, da Unifesp, né, ela fazia parte desse grupo. Eu faço parte desse grupo também, está sendo preparada uma nova versão, porque essa aqui já ficou meio obsoleta. Né? Então, a IME, ela baseou as suas recomendações em 3 eixos. O tipo de profissional de saúde, o grau de especialização em informática em saúde, que seria usuário de TI ou especialista em informática em saúde, e a fase de progressão na carreira. Se você está na licenciatura ou graduação, no mestrado, no doutorado, na residência, etc. Tá? Então, ele assume a forma de tabelas,
Cada tabela tem uma competência ou conhecimento específico, dividido em domínios. Por exemplo, aqui você tem o conhecimento básico, né, de núcleo de informática biomédica na saúde, e tem cruzinhas que dizem para o usuário de TI ou para o especialista o quanto que ele tem que saber daquele conhecimento. Tá? Então, vocês estão vendo que as exigências são menores, né, para o usuário de TI. Aqui, né? Geralmente é uma cruz só, né? Mas não, algumas delas, por exemplo, arquitetura de sistema, padrões de comunicação e cooperação, interface, paradigmas de arquitetura, SOA, isso aqui o usuário de saúde não precisa saber. Okay? Bom, um outro documento importante que se chama Competências Mínimas para usuários de sistema de registro eletrônico de saúde, Health Information Management Informatics Core Competencies, para indivíduos que trabalham com o PEP. Tá? Foi um documento produzido pela ARIMA, que é a American Health Information Management Association, e a AMIA, que é a American Medical Informatics Association, em 2018, 2008. Muito interessante esse trabalho de Joint Workforce, merece a gente também estudar em detalhe no nosso grupo, tá? Apesar de ser mais antiguinho também. Bom, então, nós podemos ensinar informática profissional de saúde em nível técnico, licenciatura e bacharelado, através de disciplinas isoladas ou sequenciais de curta duração, integradas ou não com o currículo longitudinal. Por exemplo, na Alemanha, que tem 27 faculdades de medicina, o curso básico de informática para estudante de medicina tem 6 horas de duração. Apenas 6 horas. É o básico do básico. Tá? É o que a gente chama de meta-habilidades, né? Ele é curto desse jeito porque lá, claro, todo mundo usa muito bem, né? E nós também podemos ensinar em curso de pós-graduação, especialização, residência e mestrado, que seria disciplina isolada no grupo não específico. Por exemplo, em 1988, eu introduzi o curso chamado Microcomputadores na Prática Clínica, Educação e Pesquisa, no curso de pós-graduação da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, né? Portanto, há 31 anos. E o treinamento de usuários, que hoje, inclusive, tem um conceito interessante chamado carteira de habilitação informática. Na Europa, por exemplo, isso é quase que obrigatório. Quando você vai entrar no hospital e você é um profissional de saúde, você vai mostrar a sua CNH de usar computador. Então, você vai ter conceitos como conceitos básicos, tecnologia de informação, usando o computador e gerindo arquivos, processamento de texto, planilha, base de dados, apresentações, informação e comunicação. Não é específico para a área de saúde, mas é o conhecimento básico que todo mundo tem que ter, tá? De mexer com o Microsoft Office ou OpenOffice, né? Montar uma apresentação, escrever um texto. Eu ensinava isso em 85, mas em 1900, quase no ano 2000, depois de 15 anos de ensinar isso para o estudante de medicina, a gente interrompeu essa disciplina, porque já não precisava mais, tá? Então a gente só tinha a disciplina de informática médica mesmo, aplicações. Então aqui tem algumas competências mínimas que você pode definir em função dessa carteirinha de CNH de informática, né? Que são conhecimentos e habilidades básicas, não somente informática, mas também informação em saúde. Registro Eletrônico de Saúde, PEP. Hoje, muito importante ensinar sobre privacidade e confidencialidade, segurança de informação e proteção dos dados. Ok? Bom, então, aqui um curso básico seria necessário para todos os novos usuários, uma reciclagem para aqueles usuários que fizeram o curso há muito tempo, ficaram estacionados no seu conhecimento. Você tem que introduzir conceitos chaves. Você pode também fazer um treinamento preparatório para quando um sistema de informação de saúde vai ser implementado no hospital, né, ou na clínica, ou na faculdade. E você pode, principalmente, começar a acessar os estudantes, ainda durante o curso de graduação. E, eventualmente, alguns deles vão ser desviados, no bom sentido, né, para se tornarem profissionais interessados em informática e saúde como especialidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, já foi reconhecida pela American Medical Association a especialidade chamada de informática clínica, né? Que aqui no Brasil nós estamos conversando também. O professor Luiz Roberto depois pode falar brevemente sobre isso. A Associação Médica Brasileira, como está rolando
internamente o reconhecimento do ensino da saúde digital. Ele está envolvido nisso. Né? Esse aqui é um exemplo de um curso que é dado pela Associação Canadense de Informática em Saúde, que é um curso online, tá? De poucas horas de duração, acho que é 4 horas, que tem somente essas 3 unidades. É um curso minimalista, né? Ele fala noções básicas de TI, gestão de informações em saúde e sistemas em saúde, com algumas ilustração de algumas aplicações. Então, vocês estão vendo que é um programa interessante para a gente fazer, porque ele dura pouco tempo. Tá? Se a faculdade não abre para você ter uma disciplina de 60 horas, que é o que eu dava na Unicamp, você, evidentemente, não vai conseguir, mas você pode conseguir uma coisa mais curta, até um fim de semana, né? Daria para dar. O importante é dar alguma coisa para mostrar os conceitos-chave. Outro exemplo aqui, na Oregon Health Science University, a ROSU, eles têm para os estudantes de medicina uma disciplina que é mais longa, tem cerca de 40 horas, de introdução à informática biomédica e da saúde. Então, vocês estão vendo aqui que tem vários capítulos bastante voltados à prática, inclusive uma coisa que é própria dos Estados Unidos, que seria o Meaningful Use, né, o uso significativo, o programa de incentivo que o governo Barack Obama instituiu, onde foram gastos 44 bilhões de dólares para incentivar o uso do prontuário eletrônico por hospitais, médicos, etc. Na Alemanha tem um programa que começou faz pouco tempo, que chama HIMED, de ensino de informática médica. É um consórcio de várias faculdades de medicina e enfermagem que desenvolveram casos de uso para tentar aumentar a carga horária do ensino, porque isso existe desde 1970, tá? Porque lá o exame da Ordem dos Médicos, né, que seria o equivalente, que é obrigatório para todas as faculdades de medicina, e tem 500 questões de múltipla escolha, e que é aplicado logo após o estudante se graduar, ele tem 3 perguntas de informática em saúde. Tá? Então, em função disso, todas as faculdades tiveram que criar departamentos de informática em saúde, coisa muito alemã, né? Para atender 3 perguntas. Então, um curso de 6 horas promove o conhecimento necessário para responder as perguntas e pronto, acabou. Se você quiser fazer cursos mais adiantados, então a HIMED começou ano passado pelo Ministério Federal de Educação e Pesquisa, é um programa de informática médica, uma iniciativa alemã. Ele é muito interessante porque ele ensina baseado em casos de uso, né? Não ensina teoria, nada disso. Ele já manda direto para um curso de como é que usa o computador no controle de infecção, na cardiologia, na oncologia. A ideia é o consórcio produzir vários desses casos de uso. Tá? Também é uma coisa que a gente deveria estudar. Bom, vamos falar então agora sobre o programa de acreditação em programas educacionais de saúde digital da IMEA, né? Ele foi criado em função porque existe uma grande variabilidade na qualidade, duração, conteúdo, formatos de cursos para estudantes profissionais de saúde. Então, o programa de certificação educacional seria de grande interesse, por exemplo, para os alunos que estão buscando esses cursos e também para comparação entre programas, né? É interessante também para as instituições que oferecem esse curso. Acreditação e certificação internacional é uma coisa de prestígio, né? Então, a International Medical Informatics Association desenvolveu em 2018 um programa e uma metodologia para acreditação e certificação internacional de programas educacionais de informática em saúde e biomédica. Já tem um documento publicado, tá? Vocês estão vendo aqui. Se vocês colocarem IME Accreditation Procedure no Google, ou só IME Accreditation, vocês vão achar tudo que existe lá. E o objetivo do programa é certificar, avaliar, auditar e certificar os 5 aspectos da educação, né? Ok? Que é uma mão, né? Então, começa com instrução, tem aspecto instrucional, da aula, etc. Tal. Interação, que seria o aspecto de participação e diálogo entre professor e aluno. A avaliação do desempenho do aluno, se ele aprendeu, para dar o quê? A certificação e tudo isso com uma gestão. Tá? Então, essa mão eu sempre uso, né, para exemplificar que a educação tem 5 componentes. Se você tem só instrução, é aprendizado. Tá? Se você tem só interação, é bate-papo. Você tem que ter tudo isso aí, todas as 5, para você chamar de educação. Então, está por trás
do projeto da IMEA, que, aliás, fui eu que sugeri para eles essa mão, né? Avaliar e assegurar a qualidade de educação superior em informática e saúde, assegurar que os programas educacionais sejam em conformidade com os requisitos que a IMEA estabeleceu, requisitos mínimos, e assegurar que esses requisitos sejam aceitos pela comunidade da IMEA, ou seja, essencialmente pelas associações nacionais, que são mais de 40. Promover uma cultura de qualidade que encoraje a melhoria global dos cursos superiores de informática e saúde. Então, são 4 objetivos, né, muito importantes. O quinto seria dar uma certificação, ou seja, se você tiver em conformidade, então, mais uma vez, eu tenho a mão aqui, né, com os objetivos do programa. Quais são os critérios de avaliação? Você tem que definir se os programas estão em conformidade com qualificações apropriadas, incorporar alta qualidade dos cursos da equipe docente, os recursos necessários para isso estarão disponíveis, a carga horária de estudos corresponde ao currículo, os estudantes estão satisfeitos, quer dizer, os usuários, né? A evasão dos estudantes é baixa e foi tratada adequadamente, e o tempo médio de estudo é adequado ao currículo. Então, isso acontece em 3 etapas. A primeira etapa é feita, você mesmo faz. Você tem um curso, ou de pós-graduação, ou de graduação, tecnólogo, tem que ser de ensino superior, tá? Você faz uma avaliação interna do programa educacional pela própria instituição. Então, vai existir, está sendo publicado, um documento de regras e estrutura de acreditação da IMEA, que tem os requisitos. Você vai avaliar, vai fazer uma autoavaliação e vai tentar melhorar aqueles que você não está bem, tá? Quando você achar que você já está preparado, e muitas vezes é interessante contratar um consultor para isso, alguma pessoa especializada na área de estruturação de programas educacionais, que conheça, né, a avaliação da IMEA, você chama uma comissão da IMEA que vem presencialmente, normalmente são 3 especialistas, ao local do curso, mesmo que ele seja à distância. Tá? Avalie a qualidade e potencial do programa se atende aos critérios estabelecidos. Produza um relatório de avaliação que tenha as conclusões, objetivos e subjetivas, e aí a comissão vai recomendar uma decisão de se vai acreditar ou não aquele programa. Então, ela não começou ainda, mas ela deve ser realizada apenas por programas educacionais que tenham mais de 4 anos de existência. Varia, né? Por exemplo, se for um doutorado, provavelmente vai ser mais anos de existência. Pelo menos 2 ciclos de aprendizagem daquele curso serem já realizados e terem ex-alunos. Okay? Então, não é qualquer um que pode pedir. Se aprovado, a IMEA emite um atestado internacional de acreditação em inglês. Você pode usar como você quiser. E é publicado na lista de programas educacionais acreditados. Tem a validade de 5 anos, pode ser renovada. A instituição pode solicitar acreditação para mais de um programa que ela tenha. Por exemplo, ela tem na graduação, tem na pós-graduação, tem na residência. São separados, tá? E no novo relatório de avaliação, o programa deve mostrar como ele lidou com as recomendações que foram feitas pelo comitê na visita da revisão anterior. Os programas podem ser credenciados provisoriamente por 2 anos. Né? Se você achar que você não está cumprindo tudo, a comissão dá uma avaliação só de 2 anos. E aí, depois de 4 anos, ele reavalia para determinar. Bom, eu não coloquei aqui, mas óbvio que isso tem um custo. Né? Você que tem que bancar o custo da viagem, estadia dos 3 especialistas e mais as taxas de realização e de acreditação que não foram definidas ainda, tá? Mas devem ser razoavelmente altas, ok? Ainda não foi decidido nada disso a respeito. Então, quais são os próximos passos? Como eu disse, o sistema de acreditação ainda não está funcionando. Foi discutido um evento no Medinf 2019 em Lyon, com a participação do Brasil, eu e a professora Marim. Está aguardando a publicação das diretrizes de autoavaliação que a comissão está elaborando. E o programa deve iniciar, então, em 2020. Bom, a acreditação é interessante para quem oferece cursos internacionais, o que não é o caso do Brasil até o momento. Tá? Ou então, a instituição quer ter a acreditação mais por uma questão de afirmação, prestígio, né? Reconhecimento de qualidade, que nem o ISO 9001, por exemplo. Né?
Então, pode ser que se interesse em instituições brasileiras. Bom, mas nós podemos já começar a pensar, como nós discutimos recentemente no evento da SBIS, de terça-feira passada, uma acreditação para o Brasil. Por que não, né? A SBIS se interessou bastante. Então, seria interessante nós termos nosso próprio programa de acreditação educacional? Eu acho que sim, porque ele foi previsto no programa multianual da Diretoria de Educação da SBIS desde 2010, quando eu era o diretor de Educação da SBIS e criei o programa. Tá? Porém, a SBIS nunca implementou isso, nem foi atrás. Então, novas conversas com a diretoria atual da SBIS têm gerado um novo interesse. Tá? Inclusive, nós vamos ter, no dia 3, 4 e 5 de dezembro, o E-Saúde PEP 2019, que vai ser em São Paulo. Durante esse evento, eu estou propondo, né, juntamente com o professor Luiz Roberto e o nosso grupo aqui, fazer uma mesa redonda, alguma coisa, para dentro do espaço fornecido pelo Congresso, para discutir essa possibilidade de ter currículos mínimos, recomendações e também um programa de certificação. Então, nós teríamos que seguir o caminho da INEA e até aproveitar as diretrizes da acreditação internacional, como nós fizemos com o CPTICS, né? Que é a Certificação Profissional, Tecnologia, Informação, Comunicação e Saúde, que também fui eu que montei durante a minha gestão. E estabelecimento dentro da SBIS de uma comissão de avaliação nacional com nomes muito experientes em educação informática e saúde. E até pedir para a INEA o reconhecimento dessa acreditação. Nós temos no SBIS uma lista de programas educacionais, bastante boa, né, bem completa. Vocês podem procurar dentro do site do SBIS, Formação em Informática e Saúde. E aqui tem uma relação, mas não tem nenhuma avaliação desses cursos. Tá? Alguns deles são de pós-graduação ou de graduação, já existe uma avaliação do MEC. Então, a gente poderia publicar de cara já essa avaliação do MEC, porque já seria uma ideia de quantas estrelinhas o sistema tem, né? A imitação de outros programas também. Desde 1989, começando na Unicamp e agora no Instituto EduMed, a gente realiza um curso rápido de capacitação docente e profissional em informática e saúde. Basicamente é o seguinte, talvez nem precise de slide, né? Mas é o seguinte, Luiz Roberto e colegas. Primeiro, essa acreditação internacional é muito interessante para as instituições que quiserem ter, né? A partir de 2020, quem tiver um programa com mais de 4 anos de duração, que já tenha ex-alunos, já pode concorrer. Essa acreditação é cara, porque você vai ter que pagar 3 passagens para o exterior, hospedagem por 2, 3 dias, e além disso tem as taxas também de acreditação que também não são baixas, tá? Então, a minha sugestão é que a gente possa fazer uma acreditação brasileira, que acho que seria muito interessante, mais adequada para a nossa realidade. Tá? Essa acreditação foi proposta desde 2010 por mim, quando eu era diretor de educação da SBIS, mas a SBIS nunca implementou essa acreditação. Era uma das ideias que a gente teve na diretoria de educação, que eu fui o primeiro titular, fui o criador. A SBIS preferiu andar em outra direção e sugeriu para mim que a gente montasse um programa de certificação profissional, ou seja, da pessoa já formada, que é o CPTICS, né? O Certificado Profissional de Tecnologia, Informação e Comunicação em Saúde, que inclusive esse ano vai ter sido ministrado 3 vezes, e o exame próximo vai ser no dia 5 de dezembro, em São Paulo, durante o congresso da SBIS, que se chama E-Saúde PEP 2019. Tá? Eu estou propondo, Luiz Roberto, o grupo aqui, o SIG, coordenar uma mesa redonda durante o E-Saúde PEP 2019 para discutir essas questões todas, inclusive promover a própria certificação, eventualmente. Tá? Se todos concordarem, claro que essa certificação é desejável. Bom, então aqui a ideia é que seria interessante termos o nosso próprio programa de acreditação individual de instituições que têm programas educacionais de qualquer tipo. Eu acho que sim, né? Como eu disse, foi previsto, nunca implementado. Mas novas conversas com a diretoria atual da SBIS gerou um novo interesse de ter essa certificação, sim.
a comissão de certificação da SBIS, que basicamente certifica software, né, ficou interessada em duas novas áreas de certificação, interoperabilidade e certificação, a acreditação educacional, que muitas sociedades médicas têm, né? Ok? É o próprio Luiz Roberto, que é cirurgião de cabeça e pescoço, sabe que a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço credencia os serviços de residência médica, residência cirúrgica nessa área. Então, nós teríamos que seguir o caminho da INEA e até aproveitar, né, o que eles têm a oferecer. Assim que sair essas diretrizes de acreditação educacional, a gente pode examiná-los e ver se a gente poderia traduzir com a permissão da INEA e também adaptar. Para isso, a gente teria que estabelecer o quanto antes, né, já para 2020, uma comissão de avaliação nacional que tenha nomes experientes em educação informática e saúde. A formação de docentes, urgentemente, é uma prioridade, porque nós não vamos progredir, como o professor Luiz Roberto falou, se a gente não tiver professor. Então, gera um círculo vicioso, né? O círculo vicioso é que as faculdades não montam programas de inserção curricular porque não tem professor. E o professor, não existindo, não gera uma demanda. A SBIS tem já uma lista de programas educacionais no site, que tem só um link para o programa, mas muitos desses programas de graduação e pós-graduação já tem avaliação do MEC, né? Então, o primeiro passo que eu estou propondo é já publicar a avaliação do MEC para cada um desses programas que tem. E no futuro, se a gente fizer uma acreditação da SBIS, então a gente também terá aqueles programas listados que vão ter a acreditação. Na hora que o estudante vai procurar um curso, e eu recebo por semana 2, 3 solicitações de indicação de cursos de pós-graduação, principalmente, eu redireciono eles para esse site aqui, onde a pessoa pode comparar, de certa forma, os cursos, mas não tem benchmarking, né? Não tem como no site da Amazon se o livro é bom ou não. Ou nas universidades virtuais como Udemy, Coursera, EDX, Alisson, que tem essa avaliação pelos estudantes e muita gente avalia o curso com base nessas publicações. Bom, desde 1989 eu tenho um programa rápido de formação e capacitação docente em informática e saúde, cujo objetivo é pegar os professores de saúde, né, professores da Faculdade de Saúde, e dar uma formação de 90 horas para eles. É um curso que é presencial em janeiro. Aqui vocês estão vendo o exemplo de 2014. Tá? Eu estou de 2 em 2 anos. Esse ano nós vamos realizar em 2020, em janeiro, final de janeiro. Ainda não decidi o local e provavelmente vai ser em conjunto com a Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Tá? Nós vamos comunicar para vocês quando tiver informação disponível. Então, sumário e conclusões, pessoal. Nós temos aqui que a educação e treinamento em tecnologia de informação é essencial, pois faz parte do esforço de informatização eficiente. Os cursos podem ser divididos em treinamento básico de ferramenta de informática e de aplicações de informática, medicina e saúde. A faculdade ou escola profissional tem que traçar uma estratégia de inserção curricular nos vários níveis e os cursos têm que ter um máximo de prática individual com softwares e sites e não ser tanto com ênfase em teoria da área, né? E, finalmente, a minha opinião, que seria interessante nós aderirmos ao programa de acreditação da INEA ou termos o nosso programa da SBIS. Tá? Bom, então aqui os meus dados de contato, quem quiser falar alguma coisa comigo, fazer projetos e participar desse evento que nós vamos propor no início de dezembro, primeira semana de dezembro, em São Paulo. Eu sou membro, um dos 4 brasileiros que são fellows eleitos da International Academy of Health Science and Informatics, que reúne 118 dos maiores influenciadores, professores, pioneiros, etc. na área. Com muito orgulho, né? O IASE é uma academia da INEA. Eu sou sócio da INEA desde sempre, né? Desde 88. Então é isso, pessoal.
Vamos discutir agora as ideias propostas e qualquer coisa que vocês queiram fazer. Acho que nós temos ainda meia hora, não é isso? Ainda Ah, temos que agradecer ao professor Sabatini. Chegaram aqui algumas perguntas tá. e eu vou repassar essas perguntas. Por exemplo, a professora Denise, É. lá da Unesp, do Hospital em Botucatu, pergunta: alguma chance do SIG planejar um MOOC com currículo mínimo de saúde digital que pudesse ser adotado por várias escolas médicas? É uma ideia interessante. O que o senhor acha aí, professor Sabatini? Bom, primeiro tem a pergunta dela, eu não estou vendo uma outra pergunta aqui, que se eu puder compartilhar o slide, certamente, tá? Vou mandar por e-mail para vocês. E o professor Luiz Roberto poderia me dizer se no site do SIG é possível compartilhar arquivos, links, etc. É sim, professor, sem dúvida. Ah, tá bom. Se o Então senhor eu vou quiser mandar mandar. isso, como eu tenho a listagem de todas as pessoas que participam do SIG, o senhor mandando para mim, eu reencaminho para todos eles. Fico com essa responsabilidade. Tá bom, ok. Então eu vou Né? mandar para você um E arquivo passo, PDF. evidentemente, com cópia para o senhor, porque aí o senhor sabe para quem foi também. E se alguém quiser fazer algum contato pessoal, isso fica uma comunicação de várias vias, de Ah, todos legal. para todos. Inclusive a Denise é pioneira, né? No primeiro exame do CPTICS ela passou e foi certificada. E ela está falando que foi em Curitiba, foi no CEBIS de Curitiba em 2012, né? Não faz tanto tempo assim, mas nós temos poucos certificados ainda, e a professora Denise, como coordena toda essa parte de educação, informática e saúde na Faculdade de Medicina de Botucatu, né, e no hospital, certamente é uma das nossas grandes influenciadoras, tá, Denise? Uhum. Com muito prazer, estou vendo você aqui, tá? Um detalhe é que isso se encaixa perfeitamente dentro daquilo que a gente está tentando construir, que é a discussão sobre qual é o conteúdo de currículo mínimo para que a gente possa criar qualquer curso, seja no formato de um MOOC ou não, né? É, Essa ideia da certificação que o senhor traz é interessante, eu acho que abre aí uma quarta ou quinta frente de trabalho, né? é, Desde que haja gente com disponibilidade, podemos tocar várias frentes de trabalho. Mas, inicialmente, eu quero lembrar que as duas tarefas elencadas como as iniciais, não estou dizendo que sejam as principais, as iniciais, são exatamente a gente aprofundar o diagnóstico de como está o ensino da informática biomédica no país, porque com isso, a gente sabendo, tendo esse diagnóstico mais preciso, a gente vai ter possibilidade, inclusive, de ajudar, né, na proposta desse currículo mínimo, para que a gente possa ver o que já se faz, e então, a partir disso aí, complementar ou melhorar o que já existe. Agora, é muito importante, pessoal, lembrar a necessidade de fazermos aglutinação de ideias, de convocarmos mais universidades parceiras. Eu estou dizendo isso porque ano passado, conversando com o professor Henrique Campos, que foi nosso reitor até há pouco tempo, encerrou o reitorado dele, uma vez eu conversando com ele a respeito dessa aprovação, com ele era muito bem relacionado, né, no Ministério da Saúde e tal, ele disse: Luiz, olha, veja, para que se chegue lá com alguma coisa consistente, é preciso que eles percebam que tem várias universidades participando. Eu posso convocar alguns amigos meus que são reitores e a gente levar isso como uma proposta de algumas das reitorias das universidades, mas é preciso haver a participação das universidades. Eles não são, assim, totalmente sensíveis, não é que sejam insensíveis, mas eles são um pouco sensíveis quando chega uma proposta para fazer a aprovação de uma área de conhecimento e essa proposta não chega lá respaldada também pela participação de universidades, de entidades universitárias. E ele, inclusive, citou um exemplo. Eu digo: olha, veja, nós tínhamos até pouco tempo medicina de urgência, inexplicavelmente não era considerado na área de conhecimento. E saiu daqui do Ceará, um colega aqui da Associação de Medicina de Urgência do Ceará, fez um movimento grande, então a gente conseguiu juntar várias universidades, então chegou lá uma proposta. E ele, inclusive, na época citou alguns reitores da amizade pessoal dele, agora mudou muita coisa, mas é importante que haja participação de entidades universitárias, e é por isso que a gente precisa fazer um trabalho muito grande de aglutinação e de convergência disso, né? Outra coisa, professor,
Eu sempre lembro que esses termos certificação, a acreditação, eles são muito termos que são muito utilizados mais para o contingente de profissionais, né, da área de tecnologia. Na área de saúde, o que a gente fala é em residência, especialização. Então é preciso juntar essas propostas todas, né, junto com o que está crescendo na Associação Médica Brasileira, ver como é que isso vai. Isso parou um pouco, porque o Conselho Federal de Medicina ia passar por um processo de eleição e tal, e está se rearranjando lá, e a gente ainda não sabe muito detalhe, mas é interessante que a gente possa também já começar a ver como é que fica. Por exemplo, será que no Conselho Federal de Medicina vai continuar a existir a Câmara Técnica de Informática em Saúde? E quem vai participar dessa Câmara Técnica? Né? É, Porque verdade. É um é negócio importante meio, fazer chegar lá. O um fato negócio é meio que. fechado, né? A gente não sabe quem participa. Isso. Enquanto isso, agora no começo de dezembro, vai haver uma reunião na Associação Médica Brasileira, da Comissão de Saúde Digital, da Comissão de Educação, que estão preparando um grande evento, que esse ano não vai ser possível, eles já decidiram que vão colocar para o ano que vem, que é um grande evento sobre saúde digital, envolvendo diversos aspectos. Eu espero que a parte relacionada à educação, ela esteja contemplada. Mas, bom, nós temos já a comissão lá na MB, eu participo e estou lá sempre defendendo a SBIS, e tem muita gente boa lá, inclusive com a presença de um professor que é presidente da Federação das Academias de Medicina do Brasil, que eu acho que a gente poderia tentar ver essas academias também se interessam, porque está uma quantidade muito grande de pessoas com um conhecimento e uma experiência não só de vida, mas de atuação profissional muito grande, e elas ainda estão se comunicando muito em formato presencial. Mas, por exemplo, a Academia Nacional de Medicina, agora esse ano, em setembro, fez um grande simpósio sobre transformação digital na área da saúde, e isso inclusive foi transmitido pelo canal deles pelo YouTube. Quer dizer, já tem uma entidade como a Academia Nacional de Medicina sensível. Então, eu acho que um dos grandes trabalhos desse SIG é a gente tentar juntar todas as pessoas interessadas para irmos paulatinamente sensibilizando alguns grandes players que precisam estar presentes nessa grande empreitada de transformar, está compreendendo, a saúde digital no Brasil através da educação. Como o senhor mesmo disse, tem que ter educação. Mas olha, veja, eu acho que agora a gente podia começar a ouvir, além de algumas perguntas que foram feitas, né? Ouvir algumas pessoas, eu não sei, vamos começar. Quem deseja, Messina, você quer fazer alguma consideração? Sim, Luiz Roberto. A primeira pergunta, na verdade, que eu tenho é. Porque a gente sempre fica falando de CAP, CNPq e tal. Essa aprovação, quer dizer, um curso multi-institucional, por exemplo, que pudesse ser realizado com os membros, através dos membros da RUT, ele, né, à distância, naturalmente, quem é que tem que registrar isso? É o MEC? Quer dizer, isso tem. Quer dizer, é uma. Sei. Ok. Vai, segue. Entendi sua pergunta. Veja, se o curso for um curso de pós-graduação sensu lato, existem umas regras bem simples e isso não é muito difícil de fazer. O problema é quando você precisa aprovar um curso de pós-graduação sensu stricto, porque Sim, isso tem que passar pela aprovação, tá certo, da CAPES, do CNPq, da CAPES principalmente. Sim, mas e na graduação? Como, mesmo que não seja de cara mesmo que não seja de cara uma disciplina obrigatória? Pois é, isso aí implica você fazer uma mudança nas diretrizes curriculares dos cursos da área da saúde. Conseguir que isso passe a ser coisa obrigatória dentro das diretrizes nacionais. Cada entidade, cada universidade, cada curso, através do seu colegiado, pode chegar e dizer: eu decidi, o colegiado do curso, independentemente de qualquer entidade, CAPES, CNPq, Ministério da Educação, ou seja o que for, pode decidir colocar isso como obrigatório. Aí é uma decisão interna da instituição, do colegiado do curso.
Sim, Aqui mas o que eu... eu tenho uma disciplina aqui que eu tentei por todos os meios transformá-la numa disciplina obrigatória e nunca deixaram, Sim, né? pois é, mas então, como há toda essa restrição, qual a restrição que há para uma opcional? Uma opcional, o grande problema é que quando você oferece como disciplina opcional, embora não tenha restrição, está compreendendo? Desperta no alunado muito pouco interesse, né? Eu tentei isso aqui várias vezes, eu ofereço 30 vagas. A maioria dos alunos que consegue uma dessas vagas não são os alunos que fazem o curso, são aqueles alunos que tentaram em outras disciplinas e não conseguiram e vêm de última hora porque que eles estão interessados é no crédito. É a política cultural que é muito ruim. Agora, quando a disciplina está inserida como obrigatória, o aluno não tem opção, ele tem que fazer aquilo para cumprir. E aí você então tem a oportunidade de dizer, pessoal, agora vamos mudar a cabeça um pouquinho, vocês não estão aqui, é, embora vocês estejam aqui, não seja por espontânea vontade, mas aqui vocês vão encontrar uma modalidade diferente de ensino e aprendizagem. Nós vamos trabalhar aqui com metodologias ativas, nós vamos trabalhar aqui unindo as metodologias ativas às tecnologias digitais da informação e das comunicações, aí é uma questão do desempenho do professor, dos professores da disciplina, né? Tá. Eu gostaria de dar uma resposta também para o Luiz Messina, que é o seguinte: o que a gente tem que fazer numa primeira abordagem, Luiz, é fazer o que a gente chama de inserção curricular, tá? Como a maior parte das faculdades de medicina não tem professor, não vão achar professor. Imagina lá uma faculdade de medicina em Cacoal, Rondônia. Ele não tem dificuldade até de achar professor de medicina, quanto mais de informática médica. Então, uma coisa utilíssima, mas fantástica que a RUT poderia fazer, e é uma coisa que eu já venho batalhando há um certo tempo, é oferecer uma disciplina curta, via videoconferência, pela rede RUT, aos membros da RUT e também a outros que queiram entrar, de introdução à saúde digital, fundamentos da saúde digital, que é um curso de 3, 4 horas, 6 horas, como na Alemanha, mas que seria um começo, tá? Eu acho que, como o Luiz Roberto falou, se você faz uma disciplina obrigatória, pode ser que funcione, pode ser que seja um tiro no pé, tá? Porque os alunos eles vão detestar e vão sabotar. Mas isso depende mais do clima inovador, educacional, empreendedor que algumas faculdades estão criando. Por exemplo, a Escola Baiana de Medicina está fazendo isso estudando de medicina, tá? Deles começarem a pensar em montar uma startup. Então, muitos estudantes começaram a se interessar por tecnologia, por necessidade. Eles são adultos, então nós vamos usar o princípio da andragogia, que ele só aprende uma coisa que ele precisa. Nós podemos empurrar a goela abaixo como anatomia, fisiologia, etc. No primeiro momento, 90% das faculdades têm cursos opcionais, né? Às vezes extracurriculares. Que é que eu fiz sem dificuldade nenhuma, Luiz, desde 85. Simplesmente o seu departamento, onde você é docente, meu caro, era clínica médica, aprova aquele curso extracurricular, não tem nenhum problema. Os alunos têm que ter créditos extracurriculares, mas no meu caso, como a gente criou um clima, 90% da turma fazia o meu curso, tá? A São Leopoldo Mandique, que é uma faculdade aqui de Campinas, o curso é obrigatório. Mas desde o primeiro dia do primeiro ano, o estudante recebe um notebook que ele tem que usar intensamente durante todo o curso. Faz parte do DNA da faculdade. Claro, eles têm uma mensalidade de R$14.000. R$14.000 por mês. Então, cara, dar um notebook de R$1.200 é dinheiro de pipoca, certo? Mas eles criaram um ambiente de inovação em que o objetivo deles é formar o médico do futuro. Isso faz com que os estudantes aceitem muito bem o curso obrigatório. Então, não é só uma burocracia de ser obrigatório ou não ser obrigatório. Você tem que ter um clima educacional, um clima organizacional que favoreça a introdução da tecnologia. Para o estudante entender que aquilo vai fazer parte, já faz parte do dia a dia dele, tá? Agora, se você só oferece uma disciplina e torna obrigatória, a experiência da USP, por exemplo, do professor Schau, foi catastrófica. Tá? Ele conseguiu na congregação tornar obrigatório a disciplina de informática em saúde e de telemedicina, duas, né, durante o curso de graduação,
e não durou muito essa obrigatoriedade por revolta dos alunos. Revolta dos alunos, não queriam fazer o curso. Eles queriam estudar fisiologia, anatomia, essas coisas. Se eles são contra a própria estatística, gente, pelo amor de Deus, vamos ser realistas. A gente tem que, quando a gente tem uma coisa nova, nós temos que propor uma transformação digital e uma mudança de paradigma e de cultura. Senão não vai rolar, nem opcional. Tá? Bom, então, isso é uma coisa que eu queria falar. A outra relativa que o Luiz falou é o seguinte: para você introduzir uma disciplina opcional é zero de burocracia, ou quase zero. Então, se você propor para todos os membros da RUT uma disciplina preparada aqui pelo nosso grupo, por videoconferência em tempo real, tá? Não aula gravada, tempo real, com data e hora inserida na grade, eu acho que nós vamos ter uma sementinha que vai provocar depois puxar uma outra coisa maior. Porque algumas faculdades vão falar, nossa, que bacana. O centro acadêmico dos estudantes vai falar, nós queremos. Então, essa motivação, acho que é a principal avenida que a gente tem que fazer agora. Tá? Então, o fato do Luiz estar aqui, do Paulo Lopes estar aqui, que são da nossa turma, né? A gente começar a estudar, e eu vou propor, inclusive, que vocês dois participem da mesa redonda entre os dias 3 e 5 de dezembro, em São Paulo, no local que ainda não foi determinado, tá? Mas que brevemente já estará disponível. A professora Denise está falando aqui numa interessante proposta que é a criação de um MOOC. Agora, nós temos aqui participando o professor Nando Campanella, que tem uma experiência, inclusive, com aplicações internacionais. Eu não sei se ele queria falar alguma coisa. Professor Nando, se o senhor quiser falar alguma coisa, o microfone está à sua disposição, e agradecer a sua participação. Nós podemos ouvi-lo, ainda tem tempo suficiente, fique à vontade caso queira fazer alguma intervenção. Essa realidade, professor Salvatini, é muito complexa. Ela, inclusive, muda de uma instituição que seja privada para uma instituição que seja pública, né? As universidades públicas ainda têm outros elementos a serem considerados, etc. e tudo. Mas, de uma certa forma, o senhor tem razão num ponto. Eu acho que essa transformação que tem que ser feita não é simplesmente pensando, eu vou conseguir politicamente juntar aqui umas pessoas e numa reunião de conselho departamental eu aprovo a disciplina. Não, porque se você não conseguir que a grande quantidade dos professores sejam professores que se interessem e aceitem, concordem e validem a importância do ensino dessas coisas, um aluno passa uma manhã aqui comigo, eu falando das coisas todinhas, ele sai e chega ali e encontra o ensino tradicional, antigo, que ninguém valoriza nada, com o professor dizendo que é importante estudar pelo livro e fazendo coisas simplesmente dentro do ensino mecânico. É claro que não é o fato da disciplina ser obrigatória ou não que vai, mas eu continuo achando que se a gente conseguisse vencer essa lacuna, que é oferecer as disciplinas, ter a importância, ter reconhecido nas diretrizes curriculares nacionais a importância de que isso passe a fazer parte da grade curricular, eu acho que isso aí seria um ponto importante, porque a gente vê isso sendo inserido aí no ensino de diversas outras universidades no mundo que podem ser vistas como padrão, né? Bom, tem mais alguém aqui que deseja fazer alguma intervenção? Tem várias pessoas participando, chegamos a ter 19 participações. A professora Denise quer falar também alguma coisa? Só uma pequena palavra, se puder. Pois não, professor Campanella, pode à vontade. Só dizer que concordo em cima de tudo, porque esta é uma batalha que, como o Luiz Ari Messina sabe bem, estamos levando há um bom tempo. Eu digo que a proposta do professor Sabatini de fazer cursos, digamos, com a RUT, de dar aula de palestras de saúde digital, na sequência de palestras de saúde digital pela RUT é uma ótima ideia, e que temos também a possibilidade de complementar tudo isso, por exemplo, com
vídeo, não com teleconferência gravada, porque na teleconferência gravada normalmente, na minha experiência, é super chata. Se a conferência não é cortada nos pontos essenciais, é difícil acompanhá-la. Segundo, temos a possibilidade de fazer audiovisuais, por exemplo, a parte de informática, estritamente informática, formados digitais, etc., normalmente no nosso curso é dada em 3 horas, mais ou menos em 3 horas, falamos hardware, software, local area network, wide area network, como funciona, etc., e conseguimos compactá-los em 30 minutos de uma playlist feita de 4 vídeos de 7 minutos cada um. Portanto, 7 por 4, 28, em 28 minutos damos um curso, digamos um curso intensivo de informática de base, que é parte, obviamente, do curso mais completo de saúde digital. Obrigado pela atenção. Concordo inteiramente, professor. A gente tem grande experiência em dar cursos com aula gravada e com aula em tempo real. Porque aula em tempo real a gente chama de telepresencial, né? Quem está à distância é só o professor, né? Os alunos vão ter que estar numa ou mais sala de aula. A nossa experiência é a seguinte: o cara jura que vai assistir a aula gravada. E aí surgem outras prioridades porque não tem data marcada, nem hora marcada para assistir. Aí na segunda semana ele já está com o dobro do trabalho. Aí ele jura que vai assistir as aulas que ele não assistiu. Terceira semana ele está desistindo, tá? Porque ele ficou com o triplo de carga. Então, quando você, por incrível que pareça, né? Porque é claro que o sob demanda é muito melhor para todo mundo, você ajusta os seus próprios horários. Mas se você tiver data e hora marcada, você fala lá para tua namorada, para tua esposa, para o teu marido, ó, sexta-feira, às 8 da noite, eu vou participar do curso que eu estou fazendo lá na RUT. Ou então de dia, alguma coisa assim, ele vai reservar um horário. E aí funciona. Tá? Então eu acho que mesmo que for curto, essa metodologia tem um alto impacto. Além, é claro, dos aspectos afetivos, né? Emocionais, motivacionais, esse tipo de coisa. Realmente essa discussão sobre o uso de videoaula é grande. A videoaula curta, ela tem hoje uma vantagem, que é você poder botar uma videoaula curta dentro de um dispositivo como um celular, etc. e tudo, e aí você poder aproveitar aqueles horários mortos, que você está na fila de um canto, está esperando, está dentro do ônibus, etc. né? Eu hoje ando muito de Uber, e muita coisa eu venho fazendo no Uber quando eu venho me deslocando, porque é uma maneira de ganhar tempo. Antes eu não tinha, porque eu tinha que vir dirigindo e com atenção. Agora, professor Sabatini, tem aqui uma colocação aqui do professor Raul, dizendo que participou lá da IMEA também, mas que encontrou lá ainda muita dúvida. Olha aqui, ele diz: professor Sabatini, eu também participei da reunião sobre as novas diretrizes do MedInfo 219, mas observei que ainda havia grandes divergências quanto ao tema. E pergunta, qual foi sua impressão? Bom, ele é uma comissão de muitas cabeças, né? Então é natural que surjam divergências. E além disso, a coisa não progrediu muito, viu, Raul? Desde lá, quer dizer, na realidade teria algumas pessoas, como o Fernando Sanches, que se propuseram a escrever esses requisitos, né, para acreditação. E como é tudo à base de voluntariado, lá também acontece o mesmo, demora muito, né? A última versão das recomendações curriculares de habilidades e conhecimento em 2010. Pô, 2010 é a pré-história já, né? Da informática, com toda a evolução que houve. Mas eu acredito que a IMEA, que já decidiu que isso é importante, vai levar adiante isso, até mesmo porque é uma fonte de renda para eles, né? A adesão que vai haver, ninguém sabe. Bom, alguns países como a Alemanha, a Áustria, Suécia, França, já falaram que vão aderir, tá? Porque alemão, por exemplo, tudo tem que ser certificado de alta qualidade, né? A sociedade deles é assim, né? Então, eles são os primeiros a aderir, já fizeram esse programa HiMed, que é fantástico, tá? Que está evoluindo também, tem muito dinheiro.
O Ministério de Ciência, Tecnologia e Educação deu muito dinheiro para esse programa HIMED, porque, claro, eles reconheceram que o médico alemão vai ter que ter uma fluência digital muito alta, se é que já não tem. Tá? Então, nós temos 327 faculdades de medicina. Aliás, eu sugeriria, Luiz Roberto, que você disponibilizasse no site do SIG o teu TCC no curso de especialização da Unifesp, que você elaborou exatamente sobre uma pesquisa que você fez sobre o estado atual de ensino saúde digital no Brasil, né? Eu acho que você poderia divulgar esse TCC, se for possível, para a gente começar a ler. Eu já tinha sugerido isso para você, para que mais pessoas conheçam a atual situação. Eu não vou dizer para você que a atual situação não é boa, lógico. Eu já fiz isso mandando o link para acesso, porque está publicado na nossa revista. Mas eu mando novamente, não tem problema não. Faço, inclusive, dessa vez eu mando em PDF, porque evita a pessoa ter que entrar no link para baixar. Eu mando em PDF, não tem problema. Claro. Tem esse início lá, e a proposta agora seria aprofundar isso. Porque, por exemplo, não deu para eu pesquisar o que é que cada uma das escolas médicas que apresenta alguma coisa no ensino do que possa ser ou não informática biomédica, realmente coloca como grade curricular. Isso não deu para fazer, evidentemente, né? Mas é um primeiro retrato que a gente pode aprofundar e ir trabalhando também na proposta, pegando experiências internacionais e tudo. O professor Campanella aqui disponibilizou um link, né, com exemplos de videotutoriais, e a gente pode ir vendo esses exemplos todos e preparando, considerando a proposta realmente a gente organizar um MOOC. Eu acredito muito na parceria da RUT por uma razão muito simples, entre outros detalhes maravilhosos, que é o apoio do Luiz Messina, o apoio do Paulo, que são pessoas sempre muito interessadas em apoiar, muito antenadas com essa necessidade da convergência. A Rede RUT tem uma capilaridade fenomenal. É mesmo. Então, essa capilaridade, e é isso que eu já disse várias vezes para a SBIS, a Rede RUT tem uma capilaridade que ela pode ajudar, com essa capilaridade, a disseminar, quer dizer, agora, graças a Deus, inclusive lembrando que a SBIS tem uma parceria agora com a Rede Nacional de Pesquisa, a RNP, e eu sempre digo que é com a RUT, porque a gente quer tanto bem a dona RUT, que a gente termina dizendo que é com a RUT. Não, é mais do que com a RUT, é com a própria RNP. O Luiz pode acrescentar algumas coisas, etc., mas a gente não pode perder, está compreendendo, a força que esse tipo de condição dá para o crescimento da saúde digital. Porque sem conectividade, nós não conseguimos crescer dentro da área da saúde digital. É um dos maiores impactos que existe. Se a gente quer oferecer um curso como o MOOC, você já pensou, a gente oferecer um curso como o MOOC e não ter a capilaridade da saúde da Rede RUT? Né? Quer dizer, não é falta de conteúdo, na realidade, né? E nem é um problema tecnológico, é um problema cultural que a gente precisa dispor das ferramentas, né, de TI para que a gente possa, então, causar o impacto que precisa, né? Agora, lembrando, a gente precisa focar num público-alvo. Eu acho que agora o público-alvo é o público da área da saúde, que é o grande público esquecido. O Ministério da Saúde treina as pessoas que ele precisa para o seu trabalho tecnológico. É óbvio. Mas a gente não vê nada sendo feito para os outros dois públicos. Então a gente precisa sensibilizar aí o Ministério da Educação, precisa sensibilizar aí CAPES, CNPq, precisa sensibilizar aí a EBSER, para que a gente comece a colocar isso nas residências médicas, como o senhor mesmo falou, né? Bom, meus amigos, ainda tem aí mais uns 2 ou 3 minutinhos. Professor Antônio Carlos da Baiana. Antônio Carlos. O professor Antônio Carlos, né? Queria só, eu estou aqui com o nome da professora Téssica, mas é o professor Antônio Carlos que está falando. Eu queria, inclusive, dar uma notícia, assim, que a Baiana já está fazendo um pouco isso no momento em que a gente tem, junto ao curso de Informática em Saúde, um ciclo de palestras que acontece mensalmente, que é coordenado pelo professor Sabatini. Ele traz sempre um professor convidado com temas importantes e a gente divulga em todas as redes sociais.
Essa palestra mesmo de hoje, eu divulguei no meu Facebook, no Facebook do Núcleo de Telemedicina daqui e Telesaúde da Baiana, no Instagram, o professor Sabatini compartilhou. Então, são essas informações que a gente vai fazendo com que se divulgue, consiga mais gente conectando. Sobre a videoconferência com aula gravada, a gente tem um novo sistema que é videoconferência não, sobre os vídeos interativos, o H5P, que está tendo uma mudança assim, muito significativa na forma como a gente assiste os vídeos, interagindo, né, dentro do próprio vídeo curtos de no máximo 10 minutos. Nós estamos com a prática também aqui na nossa disciplina e está, sim, dando muito bons resultados. Eu coloquei aqui nas notas compartilhadas, pessoal, 3 endereços da SBIS. O primeiro é sobre o PEP 2019, que ainda tem pouca informação. O outro é sobre aquela lista de atividades de formação, né, informática em saúde. Tá? E o terceiro, que sumiu, sumiu, que seria sobre o CPTIX, né? Tá? Tá certo. Bom, aproveite. Bom, meus amigos, eu acho que nós estamos chegando aqui ao final. Eu quero pedir desculpas por termos começado um pouquinho atrasado, porque tivemos aqui um probleminha inicial, mas graças a Deus deu tudo certo. E solicitar a todos que não esqueçam de fazer o registro de presença, para que a gente possa ter isso registrado e devidamente guardado. Lembrando que o SIG foi gravado e que essa gravação estará disponível depois para todos os senhores, e eu aviso, e fica sob minha responsabilidade enviar para todas as pessoas da lista, não só o resumo do chat, como também o endereço do vídeo e o material que o professor Sabatini vai nos mandar. Surgiram mais 2 propostas, e com isso eu quero agradecer a todos, e já na próxima semana eu estou mandando algumas mensagens para a gente preparar o último SIG do ano. Ok? Muito obrigado a todos e um bom final de semana. Ok, pessoal, bom final de semana. Obrigado pela audiência e vamos em frente. Abraço.